Segunda assim. No momento em que Saul viu Davi a sair para ir ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, chefe do exército: Abner, quem é o pai deste jovem? Abner respondeu: tão certo como o Senhor vive. Oh rei, eu não sei. O rei disse: descobre quem é o pai deste jovem. Portanto, assim que Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner levou perante Saul, e Davi tinha a cabeça do filisteu na mão. Saul perguntou-lhe: este filho de quem? És filho de quem, meu jovem? Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A palavra da salvação. A palavra que dá vida. O nosso tema do ano, nós vamos falar sobre 2025 e o ano da realização. Amém? E o tema deste mês, vamos falar sobre a paternidade. Amém? Então, hoje, o subtema é de quem és filho, João. Amém? És filho de quem, João? E aí está escrito no noção. Amém? Pode tomar você. E segue muito bem. Hoje estou fazendo a introdução. E amanhã, quando eu curto o ensinamento, vou aprofundar mais. Amém? Ok, estamos a falar da paternidade. E falamos da paternidade. Aí vamos a ver a relação entre o filho e o pai. Amém? Pode ser a relação com o filho biológico e a relação com o filho espiritual. Amém? Quando for a paternidade mostra a relação do pai e do seu filho. Aleluia. Aleluia. Amém. Agora, aonde estamos acabando de ler, nós estamos fazendo uma pergunta muito chave que o rei Saul repetiu 3 vezes. O irmão começou a perguntar a Abner: quem é o filho deste jovem? Amém. Por que ele perguntou isso? Porque ele vê o coragem que tem aquele jovem. E ele vê a capacidade que tem aquele jovem Davi. E ele vê a resistência que Davi tinha. E ele vê a responsabilidade que Davi tinha. Então, conta que quero perguntar, saber quem é o seu pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Essa é uma pergunta. Porque a Deus conhecer melhor pessoas, primeira coisa é conhecer quem é o seu pai. Eu vou aqui nesse dia 31. E quando chama o nome de Israel, o nome significa algumas coisas. Aleluia. Amém. O nome significava algumas coisas. E agora, e quando o nome significa algumas coisas, significa quando fala o nome mas fala do nome na rua. E aquele nome significa que algumas coisas. E algumas coisas significam o nome. Aleluia. Agora, a identidade do povo israelita procurava saber que enquanto você faz as coisas, significa deve fazer segundo o seu nome. Aleluia. Amém. Você deve fazer segundo o seu nome. Se o seu nome leva a bênção, o que você vai fazer também deve levar a bênção. Se o seu nome não leva a bênção, o que acontece na tua vida não vai ser a bênção.
Aleluia. E agora, quando fala da paternidade, nós vemos a relação que o filho tem com o seu pai. Vamos voltar na biologia. Na biologia nós dizemos que a ADN que o filho carrega é ADN de quem? Pai. Amém. Significa, para você saber conhecer este é o filho de quem, significa deve tirar o cabelo do pai e o cabelo do filho, vai fazer o ADN para identificar o filho. Significa, o filho carrega o ADN do seu pai. Aleluia. Agora, na espiritualidade, o que acontece? Para conhecer a vida de Deus, é a pergunta. Primeira coisa, a gente pergunta só foi ao chefe dos exércitos, Abner, o chefe dos exércitos, perguntou quem é o filho? Quem é o pai deste filho? Aleluia. Olha, muitas vezes as pessoas que vão fazer o algo vão querer perguntar quem é o seu pai? Aleluia. O que você faz identifica diretamente o que teu pai é. Amém. Aleluia. Amém. Olha o salário. Essa verdade me vem para o papai. E agora, se o teu pai tem outros caráter e você também tem outros caráter, significa você não é o filho espiritual daquele pai. Aleluia. Amém. Porque existem as pessoas, está dentro da igreja, chamam que são filhos do pai, sim, mas querem que você carrega o ADN daquele pai. Aleluia. Amém. Será que você carrega o ADN daquele pai? Se teu pai gosta de orar, também deve gostar de orar. Se teu pai gosta de pregar, também deve saber pregar. Se teu pai gosta de vir à igreja, também deve saber como você pode vir à igreja. Aleluia. A pergunta é, porque o chefe do exército, a Bíblia sabia, por que o Saul perguntou? Este verso pergunta, quem é o pai deste filho, deste jovem? Ele chamou de jovem, deste jovem. Quem é o pai? Porque quando fala da pergunta, tem duas respostas. Negativo ou positivo. Aleluia. Esse é o lado positivo. Ele deveria saber, será que o pai dele também é combatente como ele? O pai dele que lhe ensinou a fazer essas coisas. Então, como é que o pai é? Olha, cada vez que você faz as coisas fora da igreja, as pessoas perguntam quem é o seu pai. Será que a coisa que está fazendo faz boas coisas ou não? Aleluia. Porque a coisa que você faz tem que se identificar. Aleluia. O Saulo fez duas vezes a pergunta: quem é o pai? Quem é o pai? Mas a resposta não foi dada por quê? Porque até a terra conhecia o pai de Davi. Olha, as pessoas não vão conhecer o teu pai. Acho que o pai de Davi não tem a história que Davi tinha. Aleluia. O teu pai não pode marcar a história, você marca a história. Mas quando você marca a história, a primeira coisa vai perguntar aonde está o teu pai. Porque quem vai te segurar na história de toda a marca é quem? É papai. Aleluia. É por isso. É quando que você está na igreja, é quando que você tem um filho, você deve obedecer a palavra do seu pai. Você deve ouvir o que teu pai fala. Aleluia. Um filho identificado não fala o mal do seu pai. Aleluia. Um filho
O que você deve fazer? É quando que você está num lugar, a saber que aqui vou defender a minha identidade como cristão e como também vou defender o meu pai. Amém. Aleluia. Amém. Isso é muito importante na igreja. Eu não estou falando sobre o pai aqui, porque eu já vi muitas pessoas. Está aonde que está falando mal do seu pai e também lá de cima também fala. Tem onde está falando mal do seu pastor e também fala. Não. Um filho carrega o peso do pai. Por quê? Vou dar um exemplo. Se o seu pai falar alguma coisa sobre ti, às vezes você vai ser abençoado. Sabes por quê? O Eliseu, o Eliseu era filho do espiritual de Elias. Mas ele diz o quê? Enquanto que Elias estava servindo a Deus, Eliseu não fazia o trabalho de lavar as mãos, despejar água, lavar as mãos de Elias. Estava no serviço do seu pai espiritual. E ele nunca falou mal do seu pai. Aleluia. O que a Bíblia diz? E quando chegaram a subida de Elias, a Bíblia disse: não, vou deixar para ti casar, uma bênção, uma unção. O pai sempre deixa o casal com o filho. Aleluia. É por isso que dentro do seu pai, você não vem para preocupar a mesa, não. Você não vem para preocupar o casaco, para carregar. Você pode preocupar a mesa, tá bom, não tem problema, pode ir, mas você carrega o casaco. Dentro de casaco terá os bolsos que carregam todas as coisas. Mas a bênção, isso te puxa a pé. Quando você tira, faz o quê? Amém. No pai você tem que ir para buscar o casaco. Não vem para buscar o chapéu. O casaco. Porque no casaco tem os bolsos que você pode colocar algumas coisas. Aleluia. Um filho, ele ouve a palavra do seu pai. Ele obedece o que o pai fala. Por que obedece? Porque ele disse: obedecer é mais do que um sacrifício. Você vai ser abençoado é quando você segue passo a passo do seu filho, o seu pai. E assim. Aleluia. Hoje muitos filhos estão morrendo. Por quê? Além de ouvir o seu pai, ele costuma vir das pessoas. Nós temos outra realização. Eu não queria começar a saber como é que vai se realizar as coisas, após problemas, mas queria te mostrar o chave que vai fazer que a tua cabeça, o teu projeto seja realizado. Aleluia. O primeiro chave, porque o seu projeto seja realizado em 2025, você deve obedecer a palavra do seu pai. Amém. Aleluia. Amém. Você deve ouvir o que seu pai fala. Você deve ouvir o que o seu pai fala. Aleluia. Amém. Porque o pai tem um poder superior de te abençoar e de te amaldiçoar. Sabe disso, né? Não é só a bênção que vem na cabeça do pai, a maldição também. Aleluia. Então o pai tem esse poder. E agora? Porque a palavra da maldição sai da boca do seu pai, você sempre deve acatar, sempre deve ouvir, sempre deve estar perto. O filho que fica perto do pai não come. Aleluia. Às vezes nós acusamos essas trolhas de Esaú e Jacó. Aleluia. Esaú, e quando o pai pegou a bênção, estava
Ele está bom. Casa. Está no pai, o jogo está bom. O abenço não era dele, mas ele cresceu por quê? Porque ele estava próximo do quê? Do pai. Ao ouvir o que o pai está falando. Aleluia. Amém. Só vai identificar segundo o seu pai. O Deus manda o profeta Samuel para ir ungir Davi. Então, o que a Bíblia diz? Os deuses não citam o nome de Davi, mas Deus citou o nome do Jessé, Esaí, o nome do pai de Davi. Aleluia. Dentro da igreja, Deus só pode localizar através do seu pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É por isso que você veja que você pode estar na igreja, não conseguir receber a revelação de cada pessoa. Por quê? Porque você não é a cabeça. Aleluia. O pai carrega essa responsabilidade. Por quê? Porque Deus conhece o pai. E outras pessoas falam que Deus não é Deus dos filhos, é Deus dos pais. Porque a maioria das pessoas Deus localizou começou com o pai. Aleluia. Amém. Tem essa cuidado. Deve ouvir o seu pai. Deve respeitar a palavra do Senhor. Os irmãos pela bênção vem para Deus, ele abençoado. Não obedece. Existe as coisas. Só quando você obedece, não vai precisar mais de você começar a orar muito. Você vai começar a ver a realização. Só a realização. Aleluia. Amém. É assim o ADN de Deus. É assim o ADN espiritual. O filho ouve o que o pai fala. O filho obedece o que o pai fala. É a primeira chave que eu entreguei para você hoje, mas que depois vai ter a segunda chave. É a primeira chave que eu entreguei para você realizar, ou para você realizar os seus projetos neste ano, é a paternidade, obedecer a palavra do seu pai. Amém. Amém. Yes. Um filho que obedeça a palavra do pai é um filho abençoado. Olha a mensagem. Obedecer a palavra do seu pai. Tudo que o pai quer lhe falar, obedeceu. Saiu o filho abençoado. Aleluia. Vamos para todos que Deus quer lhes falar, obedeceu. Foi um filho abençoado. Amém. E agora nós temos os filhos pródigos. E aqueles filhos vêm o pai dizer: pai, eu também sou. Eu também já costumo fazer revelação. Eu também já sou pecador. Eu também já tenho capacidade de ir fazer na igreja. Tá bom, pai. Mas quando que vai mais? Eu vou dar um. Eu conheço. Não seja pressa. Não pode ter a pressa de fazer um algo sem o teu pai te mandar. Aleluia, igreja. Ouve bem, meus filhos. Não seja apressado de querer receber um algo sem você consultar o seu pai. Senão, vai ter erro. Aleluia. A vida do paternidade é o chave. O pai é a raiz. Porque o pai também tem o seu papel. Ele faz aos filhos. E depois vou explicar o papel do pai depois de fazer com os filhos. Amém? O pai também tem o seu papel que ele fazer com os seus filhos. Porque o pai é a raiz. Aleluia. O pai é a raiz. O pai carrega o peso do filho. Mas o pai só carrega o peso do filho e fica junto com o pai. Por exemplo, do árvore. O árvore que sai, desculpa, a folha que sai do árvore quando cai, faz o quê?
Seca. Por que seca? Porque não tem mais água do que sai da raiz. Ele pede uma coisa. O filho, esse que conecta com o pai, é seca. Não vai ser abençoado, não vai ser abençoado. Amém. Mas quando você está com o pai, está se alimentar da comida do pai, está se alimentar do que o pai está se entregando ao filho e está se obedecer sempre. E quando que você vai ter um futuro? Muitos vão falar, não, esse mesmo é o fruto do Betel. Amém? Porque você se dá com o pai. Pai é a raiz principal que protege o filho. Mas quando o pai quer te proteger espiritualmente, você, a única palavra que deve fazer é obedecer. Ouvir a palavra do pai. O que o pai fala, o que você faz. O que o pai não fala, o que não faz. O pai que precisa faz. Aleluia. Nós também crescemos assim. Ele é 25, estava vendo, estava em casa, ele viu os fotos que nós estávamos lá na da vida. Naquele tempo, estava no retiro. Estava com os quatro assim, sentamos em cima do estava no retiro, mas dentro do retiro, com jejum e oração, estava a partir as paredes para construir a igreja. Mas aqui entramos no retiro, não fizeram nada. Óbvio, estava aqui só com fome, já ficava a cara. Mas nós com fome, eles mandaram mais, a partir mais uma parede, aquele que tem uma casa em frente da igreja. Tem que ter uma construir. Deve bater aquele casa a cair. Ele caiu no mesmo dia, com fome. Por quê? A palavra do Pai. Agora, hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui, a pessoa que nós pais nos deram. Ele está aqui? Não. Está aí comigo? Não. Quando eu recebi a Santa Igreja aqui, meu pai comeu isso? Não. Aleluia. Por quê? Porque ele me alimentou, me entregou uma raiz, e aquele raiz também foi entregar aos meus filhos. Aleluia. Amém. Aleluia. Essa igreja só fica cheio até fora só quando você consegue saber que eu sou filho, deve obedecer a palavra do meu pai. Aleluia. Você não procura obedecer? Não. O primeiro obedecer são nós que não obedecemos a palavra do nosso pai. São nós. Nós não queremos que essa igreja fique cheia. Nós não queremos o crescimento da igreja hoje. Eu sempre falo, o crescimento da igreja não depende do líder, mas depende do seu liderado. Por que o liderado? O líder não pode sair sozinho a evangelizar, não. Mas ele sai em massa, de modo que eu vejo pessoas, a igreja, ele copa, não deve possível. A igreja fica o quê? Cheio. Mas quando que nós passamos por tempos para se divertir à toa, para conversar à toa, e nós que somos assassinos da igreja, acho que em Viveira vamos ter um 12 hoje aqui, eu faço sobre o assassino da igreja. Amém. E tem muitas pessoas que hoje não sabem que eles são assassinos da igreja. Por quê? A igreja não vai estar porque você não quer evangelizar, porque você não tem amor ao próximo, porque você não quer servir a Deus na igreja, porque você não quer receber o Jesus como seu Salvador. Então são vocês que são os assassinos da igreja. Aleluia. Aleluia. O pai e o filho deve ouvir o que o pai fala e deve praticar e assim. Porque se você falar assim, você espera assim, não, eu tenho uma vez, até disse, quando você já o primeiro mandamento de Jesus, o dentro dos 10 mandamentos de Jesus, não existe um mandamento
que tem a promessa. Sabe isso? Só existe uma que tem a promessa. Obedece o seu pai, porque são os Deus da terra. Porque a sua vida vai mais além. Amém. Então, quem obedece o seu pai? Obedeça a palavra do seu pai. Respeita o seu pai. Honra o teu pai. Então, a tua vida vai mais além. Aleluia. Aleluia. E assim. E quando você é da igreja, vai, amigo, vai. Mas por que você é da igreja? Não entendi não. Acho que você é assassino da igreja. Eu não sou assassino de outro percurso. Amém. Acho que você é assassino da igreja. Agora, sabe aonde é o lugar do assassino? É onde? Responde a igreja. Amém? Amém? E o lugar do assassino é onde? Olha o que eu respondi. Aleluia. O lugar do assassino tem prisão. Amém. Eu conheço muitos cristãos, eles pensam que eles estão bom, mas afinal eles estão presos. O preço que ele dá, meu Satanás que matou o povo de Deus. Por quê? Porque deu conta que essa vida assassinar a minha igreja, então eu estou preso. E quando alguém está preso, não beneficia de nada. É a mesma coisa que acontece na tua vida. Não consegue beneficiar de nada, porque Deus te veja fazer outra coisa, você procura outra coisa. Há outras maldições que nós costumamos orar, não é essa maldição. É de outras pessoas. Quando você não tem conhecimento, vai pensar que é teu. Aleluia. Existem as pessoas. Deus quer que ele seja um homem de oração. E ele quer pedir o casamento a Deus. E Deus vai te dar? Não, Deus te precisa do possível. Existem as pessoas. Deus me precisa para ser um grande doutor neste mundo. Ele só toda hora a Deus que eu vou me distinguir como pastor Júnior. Não, Deus te precisa do possível. Agora, para você conhecer o que saber o que Deus precisa para você, você deve ficar oposto no seu Pai. Aleluia. Veja o exemplo desses jovens, desses filhos. Já mudei lá bem, 8 anos. Por quê? Fica oposto no Pai. Amém. Está do exemplo. Isso. É por isso que eu vejo agora, nós falamos, eu vou falar isso, são coisas que se falam muito. Porque não, é aquele pai, não dá, porque ficou na igreja, é o filho dele. Mas eu quando que estava procurando alguém para ensinar? Eu quando estava procurando ficar ao lado dele? Eu quando estava a esperar alguém que é responsável, fazer funcionar a igreja, fazer funcionar o mundo de evangelização. E você não dava. Às vezes o filho biológico do nosso filho espiritual que obedece a palavra do Pai. Quem vai ficar no departamento? Não é ele. Aleluia. Então obedece a palavra do seu Pai. Esse é a nossa tema que nós começamos hoje. Eu não queria mais destaque sobre isso. Então amanhã teremos o ensinamento. Já disse que mudamos muita coisa este ano. E nós vamos ter mais um ensinamento para você saber como é que você pode viver dentro da paternidade e pode receber uma bênção na paternidade. Que Deus te abençoe hoje. Amém. Batemos um pouco a